Olá, cabeção! Vamos falar então da taxa Selic, a taxa do CDI. Vamos entender what the difference dessas duas taxas. Vem comigo, olha só. Imagina um banco X e imagina um banco Y. Esse banco X fechou o caixa dele no final do dia. Todos os bancos têm que fechar o caixa. Por quê? Porque eles têm regras, têm princípios. Eles não podem emprestar muito mais do que eles têm para dar como garantia. Imagina emprestar um dinheiro que você não tem. Então, o banco tem seus passivos e tem seus ativos. E tem que ter uma conta que vai fechar. Existe regulamentação, famoso índice Basileia, que são exigências mundialmente para que os bancos não quebrem no efeito cascata. Então, vem lá o órgão supervisor, que é o Banco Central, e fala: vamos ver o quanto você está emprestando. Vamos ver se você tem lastro para emprestar. Se o cara pedir o dinheiro hoje, você tem como pagar? É isso que o Banco Central vai fazer. Então o Banco Central vai lá e apresenta a conta pro cara. A conta do dia de hoje, todo dia, é essa. Aí o banco vai lá, soma os pingadinhos, trocadinhos e fala: olha, faltou 40 milhões. O Banco Central: caraca, faltou 40 milhões, amanhã você não pode abrir não, porque eu não vou deixar essa instituição funcionar. Não, Banco Central, fica tranquilo, porque eu tenho 80 milhões que tá aqui em títulos. Aplicadinho em títulos. Aí você traz o gênio, muito bom. Então, como faltou 40, você tem 80, eu vou considerar. Aqui pra ti, eu não vou considerar. Sabe por quê? Como que eu posso aceitar títulos para pagar o que eu preciso de liquidez em dinheiro? Tem um volume que eu preciso em dinheiro. Se você vai no banco 24 horas desse banco X, passa o cartão, né, com os amigos, vai pra balada, legal, vai sacar uma graninha, enfia lá, digita, eu quero quanto? R$1.000 na mascada. Aí quando você pensa que ele vai cuspir a mascada, ele começa a cuspir títulos. Você quer títulos? Você pode gastar títulos. Então pra que raios o banco adianta ter títulos se eu preciso de dinheiro? Então o Banco Central fala: não. Ele: ai meu Deus do céu, ferrou. Ferrou, mas calma, ele tem que resolver esse problema, ele tem até amanhã. Tic-tac, o que ele vai fazer? Vai ligar pros amiguinhos. Porque se o dinheiro do sistema financeiro tá faltando para ele, tá sobrando em algum lugar. E ele vai ligar. Aí imagina que ele ligou lá pro banco Y. Ei, amiguinho, como é que você tá? Tô bem e tal. Amiguinho, olha só, tô ferrado aqui, tô precisando de 40 milhões aí. Amiguinho: nossa, eu também tô ferrado. Como assim? Também tá precisando? Não, tô com 60 milhões sobrando. Mas peraí, eu não entendi. Como que você tem 60 e tá ferrado? Eu que tô ferrado, tá faltando 40. Não, eu não tô tão ferrado que nem você. Mas também não tá bom que não. Porque quando sobra, é ruim. Ruim, hein? Imagina 60 milhões parado. Você nunca viu aquelas notícias? O cara que se ganhar essa Mega Sena acumulada com 60 milhões em um dia, ele vai comprar 3 carros. Então o cara tá perdendo 3 carros por dia. É isso. O que quer dizer? Os juros do negócio não tá rolando. Eu tô com o dinheiro parado. O dinheiro não para no banco. Então ele tá triste que ele vai dormir com esse dinheiro sem aplicar. E o cara vai falar o seguinte: então, peraí, a gente pode resolver. Uma mão lava a outra, amiguinho. Olha o que nós vamos fazer. Você tem 60. Tira 40 milhões pra mim aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, 40 milhões. Separa a quarentinha aí pra mim. Manda esses 40 milhões aqui pra mim. E eu vou pegar 40 milhões em títulos e vou te dar em garantia. Que é quase uma exigência desse cara, porque ele pensa assim: imagina, eu vou emprestar pra esse cara tá quebrando. Aí ele fala: não, amiguinho, eu não tô quebrando, eu só não tenho liquidez. Ou seja, tipo, é aquele cara que é podre de rico, mas não tem dinheiro na carteira. Professor, como que alguém é podre de rico e não tem dinheiro na carteira? O cara é dono de fazenda, carro, parará, mas não tem dinheiro na carteira. O que ele pode fazer? Desfazer de algum ativo para gerar uma liquidez. Então o que está faltando é liquidez. Não é que ele é pobre porque não tem dinheiro na carteira. Então ele vai lá e fala o seguinte: eu te dou esses títulos aqui e você me dá essa grana aqui. Olha que bacana. Os títulos mata porque eu passo a ter, ao invés de 40 milhões aqui, eu passo a ter 40 milhões investido em títulos. Agora, para esse banco aqui, ele só vai dormir com 40 milhões, com 20 milhões descoberto, porque os outros 40 tá coberto. Lindo, resolve, ele passa a ganhar uns jurinhos do dinheiro que ele não ia ganhar. Para esse cara aqui, tapa o buraco e o Bacen fala: mais um dia na batalha, meu amigo. E aí resolve essa coisa. Agora, pay attention. Quando eu vou dar esses títulos em garantia nessa operação, esse banco Y pergunta: mas que título você tem aí, meu amigo? É um título público ou é um título privado? Que tipo de título tu tem na carteira?
Por que isso? Porque vai fazer a diferença. O que é mais seguro? Público? Claro! Quantas empresas você conhece, amiguinho, que já quebrou nos últimos anos? Quantos bancos? Porra! Quantos governos quebraram do Brasil? Só tem um, não quebra. Pensa, os caras roubam e continuam lá. Essa empresa é a mais sólida, porque não tem como roubar tanto e continuar forte, né? Então o público é o título mais sólido, o privado oferece maior risco. O Banco Central separa os dinheiros que foram feitos de empréstimos de público e privado. Desse público, ele pega todas as operações que os bancos fizeram entre eles e deram como garantia títulos públicos e vê qual é a taxa que eles estão negociando. Eles vão negociar uma taxa de juros aqui. O título rende uns juros, mas eu posso repassar para aquele cara com ágio ou deságio. Nós vamos negociar. Vamos ver o desespero de cada um. Lembrando que essa taxa aqui que eles negociam sempre vai usar como referência a taxa de juros Selic meta, porque essa é a referência, que é a taxa determinada pelo Copom. Então essa é a taxa referência, a baliza todas as taxas. Então nós vamos usar. Quanto é que está a Selic? A Selic tá... Beleza, então essa é a referência para negociar. A taxa Selic meta, ela é como se fosse a FIP do teu carro. Tu vai vender o carro pro boneco, tu vai olhar na FIP. Vamos ver quanto é que tá valendo na FIP. Mas mesmo que teu carro tá lá 40 mil na FIP, esse negócio nós vamos negociar. Peraí, teu carro tá bem fodido aqui. Não, mas o meu carro tem meu cheirinho, ele vale mais. Vamos negociar essa taxa. O Banco Central vai calcular qual é a taxa média praticada no mercado. Quando as garantias foram títulos públicos, essa taxa recebe o nome de taxa Selic, que é a verdadeira Selic. Nós chamamos ela até de Selic Over. Over porque é diário. Todos os dias vai ter uma taxa nova. Dias úteis, sábado, domingo, ninguém trabalha no Banco Central. Todos os dias úteis tem uma taxa nova, taxa Selic. Selic Over é quando a garantia for títulos públicos. Se a garantia for títulos privados, aqui vai gerar a famosa taxa do CDI, que é a famosa taxa DI. A gente abrevia chamando taxa DI, porque o CDI é a abreviação de Certificado de Depósito Interbancário. Quando o boneco põe um dinheiro num banco, é um CDB, Certificado de Depósito Bancário. Quando um banco põe dinheiro em outro banco, é um CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Tudo bem? Então presta atenção. A média das operações quando a garantia for títulos públicos recebe o nome de Selic. A média das operações quando a garantia for títulos privados recebe o nome de CDI. As operações do quê? Entre os bancos. Por isso essas operações são chamadas no mercado interbancário, tá? Então, empréstimos realizados no mercado interbancário, garantia títulos públicos, taxa Selic Over, privado, CDI. Qual é a referência para essas operações? É a Selic